Já voltamos, vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão solene de abertura dos trabalhos do ano judiciário de 2022. Estamos com um pequeno probleminha aqui na imagem, mas já está tudo pronto, o ministro-presidente está já na corte. Lembrando que se trata de sessão por videoconferência, ouvimos a campainha, agora sim nós já estamos com o início da sessão ao vivo direto do plenário. Esta sessão solene destina-se à abertura do ano judiciário de 2022. Em razão da elevada taxa de incidência de infecções por Covid-19 no Distrito Federal, esta sessão está ocorrendo integralmente de forma virtual. Seguindo a liturgia da sessão solene de abertura do ano judiciário, eu convido a todos para celebrarmos o hino nacional brasileiro. Ao início desta solenidade, eu agradeço a presença das autoridades que participam por meio de videoconferência e as que acompanham a transmissão
pela TV Justiça e no canal oficial do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Em primeiro lugar, informo que, em decorrência de viagem para sobrevoar as cidades de São Paulo atingidas pelas fortes chuvas, o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não pôde comparecer a esta sessão solene e enviou seus cumprimentos em uma missiva justificativa. Cumprimento e registro a presença das seguintes autoridades: Sua Excelência, senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, general Antônio Hamilton de Martins Mourão, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os senhores senadores da República. Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento os senhores deputados. Suas Excelências, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje, de ontem e de sempre, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministra Rosa Weber, vice-presidente, ministro Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa de quem cumprimento os membros deste egrégio do Tribunal Eleitoral, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça. Cumprimento o ministro Francisco Rezec, ministro Carlos Veloso, ministro Aires de Brito, que pertenceram a esta corte. Cumprimento Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público. Sua Excelência, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros deste tribunal. Sua Excelência, o senhor presidente do Superior Tribunal Militar, general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros deste tribunal. Sua Excelência, senhora presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, na pessoa de quem cumprimento os demais membros deste tribunal. Senhor ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, ministro Anderson Torres, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros de Estado. Sua Excelência, o ministro advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal. Sua Excelência, o senhor presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, ministro vice-presidente Bruno Dantas, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros deste tribunal. Sua Excelência, o senhor defensor público-geral federal, doutor Daniel de Macedo Alves Pereira. Sua Senhoria, senhor membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, na pessoa de quem cumprimento as senhoras e os senhores advogados. Sua Excelência, senhora presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, na pessoa de quem cumprimento os membros da associação e de todas as associações e institutos da magistratura. Sua Excelência, senhor presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, doutor Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Sua Excelência, o senhor presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutor Luiz Antônio Colucci. Senhores e senhoras magistradas, senhoras e senhores servidores e colaboradores, senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, imbuído de profundo senso de cautela, mas genuíno otimismo, dou início ao ano judiciário 2022. Decorridos quase 2 anos desde que a Organização Mundial
da Saúde declarou a pandemia da Covid-19, as medidas de enfrentamento ao coronavírus ainda ditam o nosso cotidiano e influenciam as principais decisões políticas e econômicas das nações. Entre os ciclos alternados de altos e baixos pandêmicos, temos aprendido a navegar com atenção por esse mar agitado, ora avançando, ora refluindo a marcha e, por vezes, retrocedendo estrategicamente alguns passos, para mais à frente progredirmos outros. Nessa cadência cautelosa, caminhamos com a certeza de que estamos na direção correta, sempre guiados pelas bússolas da razão e da ciência. Com a vacinação em massa e a progressiva ampliação do conhecimento médico sobre o vírus, a letalidade da Covid-19 tem arrefecido e, embora ainda não possamos prever quando a pandemia terá fim, especialmente com a ascensão das novas variantes, impõe-nos visualizar luz onde outrora havia apenas escuridão. Nesse contexto, já é possível assimilar alguns impactos permanentes da pandemia em nossas vidas, desafios à humanidade e às nações, cujos efeitos representam um divisor de águas na história contemporânea e, por isso mesmo, são merecedores de nossa profunda reflexão. Com efeito, a conjuntura crítica iniciada em 2020 surgiu em um momento de profunda fragmentação social, de indesejável polarização política e cultural, de indiferença entre os diferentes e de déficit de diálogo social. Tendo legado à história mais de 5 milhões de vidas perdidas no mundo, das quais mais de 600 mil no Brasil, o enfrentamento da pandemia nos fez enxergar que, para além das nossas diferenças, todos nós somos integrantes da mesma teia social e dependemos radicalmente uns dos outros, não apenas para sobrevivermos, mas também para sermos livres e autônomos, como cidadãos de sociedades democráticas. Não à toa, Victor Hugo, em sua memorável obra Os Miseráveis, vaticinou que a humanidade é similaridade. Todos os homens são a mesma argila, no que foi aprofundado por Fernando Pessoa, para quem viver é ser outro. Nesse contexto de interdependência, não existem vitórias individuais ou isoladas, mas, de certo, êxitos decorrentes de articulações coletivas bem-sucedidas. Essa premissa nos inspira a que sempre busquemos senso de resolutividade e cooperação pragmática, seja com os nossos semelhantes, seja com os nossos diferentes. Trata-se de postura que tem sido imperiosa para o sucesso do combate à pandemia e que tem proporcionado aprendizados institucionais imprescindíveis para daqui em diante nós podemos lidar com os grandes desafios da humanidade, como a pobreza extrema, a desigualdade socioeconômica, a proteção ao meio ambiente e aos direitos humanos e o desenvolvimento sustentável. Para fazermos as engrenagens de uma sociedade cada vez mais independente e complexa girarem como uma sinfonia perfeita, precisamos, mais do que nunca, de líderes que estejam atentos a essas transformações, que sejam capazes de engajar ações coletivas, congregar pensamentos opostos e inspirar colaboração recíproca em pequena e grandes escalas.
Igualmente nós, mulheres e homens brasileiros, que há décadas nos dedicamos à missão pública, devemos nos indagar diariamente como podemos nos superar para fazermos mais pelo nosso povo. Ao longo desse primeiro ano de gestão, em pleno exercício do pico da pandemia, o Supremo Tribunal Federal, sempre atento aos desafios, trabalhou incansavelmente para que os cidadãos e os agentes públicos deste país internalizassem a importância do agir coletivo e da cooperação nas esferas pública e privada. Movidos por singular espírito cívico e sempre em busca do bem-estar social, proferimos colegiadamente decisões ponderadas sobre temas de alta complexidade científica e constitucional, cujo desfecho produziu impactos políticos, impactos econômicos, impactos sociais, todos positivos para o Brasil, como, por exemplo, os esforços que fizemos para salvar vidas e para salvar empregos. Por essa razão, a pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal neste primeiro semestre de 2022 continuará dedicada às agendas da estabilidade democrática e da preservação das instituições políticas do país, porquanto estamos num ano eleitoral, da revitalização econômica do Brasil, da proteção das relações contratuais de trabalho, da moralidade administrativa, da concretização de saúde pública e dos direitos humanos afetados por essa doença, especialmente em prol dos mais marginalizados sob o prisma social. Deveras, este ano de 2022 também será marcado por acontecimentos relevantes para a vida política do país. Como destaquei, o novo ciclo eleitoral se avizinha. É disso que a política e as eleições despertam paixões acerca de candidatos, de ideologias e de partidos. Embora esses sentimentos sejam legítimos, a política também deve ser visualizada pelos cidadãos como a ciência do bom governo. Por sua vez, as eleições devem ser uma oportunidade coletiva para realizarmos escolhas virtuosas e para proferirmos votos conscientes voltados à prosperidade nacional. Os debates acalorados nesses momentos são comportamentos esperados em um ambiente deliberativo marcado pela pluralidade de visões. Não obstante os dissensos da arena política, a democracia não comporta disputas baseadas no nós contra eles. Em verdade, todos os concidadãos brasileiros devem buscar o bem-estar da nação, imbuídos de espírito cívico e de valores republicanos. Em sendo assim, este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Ao contrário, o período eleitoral deve nos servir de lembrança do quão importante é cultivar os valores do constitucionalismo democrático com a fiscalização de seu cumprimento diuturno. É imperioso que não olvidemos
que, entre lutas e barricadas, vivemos um Brasil democrático, vivemos um Estado de direito, no qual podemos expressar nossas divergências livremente, sem medo de censuras ou retaliações. Nesse cenário, o império da lei, a rigidez do texto constitucional brasileiro e a liberdade de imprensa reclamam estar acima de qualquer que seja o resultado das eleições. Nesse ano, também daremos sequência ao processo complexo, porém instigante, de adequação do Poder Judiciário às agendas do nosso tempo, com enfoque à contínua digitalização dos serviços judiciais, a implementação da governança de dados, a concretude às pautas de direito internacional dos direitos humanos e ao fomento do desenvolvimento sustentável. No tocante ao uso de novas tecnologias, além de, em 2021, o Supremo Tribunal Federal ter se tornado uma Corte Constitucional com 100% dos seus serviços oferecidos à rede mundial de computadores, necessitamos ir além. Nos próximos dias, lançaremos o programa Carta Aberta, que revolucionará o modo como o Tribunal estrutura e disponibiliza dados públicos, tornando-os mais confiáveis, íntegros, completos e acessíveis, em concomitância com os necessários pilares da transparência, da proteção de dados pessoais e da segurança da informação. Na mesma direção, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, dará continuidade à democratização do acesso à justiça digital, principalmente por meio do programa Justiça 4.0, o qual abrange ações e projetos que empregam o uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial e a automatização de fluxos nos tribunais do país. Além disso, o CNJ também lançará em breve um painel de estatísticas com dados do Poder Judiciário, uma parceria com o Programa Nacional das Nações Unidas, o PNUD, que representa um salto da justiça brasileira na direção da já mencionada transparência. A proteção dos direitos humanos continuará como valor essencial do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário, hoje chancelado como uma das grandes iniciativas do CNJ, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pela Organização das Nações Unidas. Máxime pelo enfrentamento da violência contra a mulher, pela disseminação de práticas de conciliação e mediação para a proteção dos povos indígenas, pelas iniciativas de melhoria da dignidade dos moradores de rua, pelo combate ao racismo, à homofobia e à transfobia e pela ressocialização das pessoas privadas de liberdade. Nesse sentido, um dos destaques para o ano 2022, no âmbito do programa Fazendo Justiça, faremos o início do Fluxo Nacional Permanente da Identificação e Emissão de Documentação Civil da População Privada de Liberdade, uma ação complexa e inédita com dezenas de parceiros, em especial o Tribunal Superior Eleitoral, cujo escopo maior do programa é permitir a essas pessoas que exerçam a sua cidadania na plenitude consagrada na Constituição Federal. O Observatório do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas investirá em 2022 em projetos de inteligência artificial para o aprimoramento da apuração e priorização das ações sobre crimes ambientais. Por fim, com o apoio do Conselho da Justiça Federal e do PNUD, destacamos ainda
o desenvolvimento dos seguintes módulos: a nova versão do Sistema Nacional de Adoção, o Sistema Nacional de Bens Apreendidos, o Sistema Nacional de Pesquisa Patrimonial e Recuperação de Ativos e o Sistema Nacional de Precedentes Judiciais. Senhores ministros, senhoras ministras, com a convicção de que temos dado passos significativos para o aprimoramento da gestão judiciária e para a aproximação dos tribunais com a sociedade, hoje, como destaquei, inicio o segundo ano de gestão à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal. A maior honra e desafio que um juiz de carreira pode experimentar. O caminho é evidente, é longo, mas eu conto com o indispensável apoio dos meus pares citados na nominata desta sessão solene. E, em primeiro lugar, da minha vice-presidente, ministra Rosa Weber, com quem dividi a 4 mãos os dias de recesso do nosso tribunal, revelando a nossa coesão constante. Aos demais pares, um sincero agradecimento àqueles que espiritualmente sempre estão ao meu lado, homens com valores republicanos e espírito democrático, razão pela qual nossas divergências são apenas pontuais, em comparação com a grandeza da instituição que todos nós pertencemos. Afinal, é a pluralidade de visões dentro dos tribunais que permitem enxergar os diferentes ângulos das escolhas trágicas que somos instados a realizar. Reitero, assim, o agradecimento a todos os meus integrantes do Supremo Tribunal, meus companheiros do sacerdócio do dia a dia, e faço questão de repisar o nome de cada um como um gesto de gratidão sincera que guardo no meu órgão de fé, que é o meu coração. Ministro Ricardo Lewandowski, aqui presente, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministra Rosa Weber, vice-presidente, ministro Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Luiz Marques, ministro André Mendonça, todos que estão aqui presentes no plenário virtual. Afirmo que o percurso que se avizinha é muito árduo e sinuoso, mas não nos permite adotar qualquer postura pessimista. Ao revés, juízes sem esperança não guardam a Constituição, a qual, no ano de 2022, nos conclama a uma luta renhida pela solidez das nossas instituições e do nosso regime democrático. Afinal, uma verdadeira bênção a essa luta, que leva o Brasil a um futuro de estabilidade institucional, legou-nos a lição de Gonçalves Dias em sua bela Canção do Tamoio. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Que Deus nos proteja. Declaro aberto o ano judiciário de 2022. Convido agora para fazer o seu pronunciamento o senhor doutor Felipe Santa Cruz, membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, na pessoa ilustre que cumprimento todos os ministros e ministras de hoje e de sempre do nosso Supremo Tribunal Federal e todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial.
senhoras e senhores, ocupo com muita honra, pela última vez, essa tribuna, ainda que virtual, em nome da nossa advocacia brasileira, dos mais de 1.200.000 advogados que labutam cotidianamente em nosso país. Nessa sessão especial de abertura do ano judiciário do Supremo Tribunal Federal, tenho essa honra absolutamente guardada em meu coração. Minhas palavras iniciais são de agradecimento, presidente Fux, às excelentíssimas ministras e aos excelentíssimos ministros com quem dividi, representando a advocacia, esses anos de grandes desafios para o judiciário e para toda a sociedade brasileira. Agradeço pelo diálogo franco e respeitoso, pelo esforço no funcionamento do judiciário em situação de grande adversidade. Eu não canso de dizer que a advocacia, o Ministério Público e o judiciário brasileiro conseguiram continuar a produzir, inclusive aumentando a sua produtividade, o que não foi feito em países muito mais avançados e ricos do que o nosso. Nós vencemos essa guerra com a prestação jurisdicional à população que tanto precisava de todos nós. É claro que a pandemia que nos impôs, de um lado, o distanciamento social que salvou vidas e, de outro, uma ação vigilante para o acesso à justiça, nos trouxe também grandes desafios. Recorro hoje, ministra Carmen Lúcia, às palavras do grande escritor mineiro Guimarães Rosa. O real não está no início nem no fim. Ele se mostra para a gente, no meio da travessia. Na travessia desse momento histórico, estou certo de que a Ordem dos Advogados do Brasil, ombreada com esse Supremo Tribunal Federal, tem cumprido seu papel de garantir que as luzes da ciência e da Constituição cidadã prevaleçam sobre o obscurantismo para garantir aos brasileiros e às brasileiras seu direito inalienável à vida. O Supremo, em julgamentos essenciais, em ações da Ordem dos Advogados do Brasil, mostrou a firmeza da Corte como guardiã da Constituição Federal em decisões exemplares que garantiram a lei de acesso à informação, o equilíbrio da nossa federação com a garantia da competência concorrente de estados e municípios na gestão da saúde e as medidas essenciais de respeito à ciência, à saúde e à vida dos cidadãos. Excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, senhoras e senhores, nunca deixo de lembrar que este 1º de fevereiro estará para sempre marcado pelo passo fundamental para colocar fim à ditadura militar que infelicitou o país por mais de 2 décadas. Há exatos 35 anos, instalava-se a Assembleia Nacional Constituinte. Dali, resultou a Constituição promulgada no ano seguinte, que reestabeleceu o Estado Democrático de Direito, e é o grande legado que temos a defender e preservar. Hoje, nesta data tão carregada de simbologia e história, inicia-se mais um ano do Judiciário. Digo, sem medo de errar, que foi a resistência às tentativas de submeter essa corte, calar a advocacia, sufocar a liberdade de expressão e ferir nossa jovem democracia que nos permitiu chegar até aqui. Talvez seja este o ano mais importante desde 1988 para a nossa democracia. A realização das eleições exigirá de toda a sociedade a vigilância incansável para que elas ocorram com lisura, transparência e debate com a sociedade. Estaremos alertas para que nenhum tipo de ameaça ao pleito, a seu resultado e ao eleito coloque em risco a vontade soberana do povo brasileiro. O Judiciário terá papel fundamental neste momento chave da nossa história. Estou certo de que o Supremo Tribunal Federal será, como sempre foi, guardião do direito constitucional dos brasileiros de exercer, com liberdade, segundo as regras estabelecidas, o sagrado direito de escolher seus representantes.
não tenho qualquer dúvida de que continuará a missão de combate às fake news, ao discurso de ódio, às tentativas de disseminar mentiras sobre as urnas eletrônicas. Confio que a ação firme dessa Corte, do Parlamento e da sociedade que a OAB lidera historicamente em nosso país, fará prevalecer a democracia e não a instabilidade que abre espaço para o autoritarismo. A travessia para a consolidação do Estado Democrático de Direito não é curta, exige resistência, abertura para o debate e firmeza na defesa das conquistas civilizatórias que foram estabelecidas a partir da Constituição de 88. Encerro aqui a minha caminhada à frente da OAB, mas certamente seguirei na travessia como advogado, honrando o juramento que fiz ao receber a sagrada carteira da Ordem, a carteira de Sobral, a carteira de Heleno Fragoso e de tantos heróis, e que me guiou em todos esses anos essa missão, defender a Constituição, os direitos humanos e a justiça social. Muito obrigado. Passa a palavra agora a Sua Excelência, o senhor doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, general de Exército Hamilton Mourão. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. E suas excelências, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, o senhor ministro de Estado de Justiça e Cidadania, ministro Anderson Torres, o senhor advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco, a senhora vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Cumprimento também os ministros de ontem e de sempre, presentes nessa sala virtual, ministro Francisco Rezec, o ministro Aires de Brito, o ministro Carlos Aires Veloso. E suas excelências ainda, cumprimento o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, o senhor presidente do Superior Tribunal Militar, ministro general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, a senhora presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, o senhor vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, o representante e membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Felipe Santa Cruz, aqui representando o mais novo presidente recém-possado, o doutor Simonetti. Cumprimento os magistrados e magistradas, na pessoa da doutora Renata Gil. Cumprimento outros sim, os meus colegas do Ministério Público, os advogados e advogadas e demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Precisamos, como dizia Antônio Exupéry, observar as liturgias, porque elas tornam os dias diferentes, os meses e os anos. E este dia em que procedemos com declaração do ministro Luiz Fux, a abertura do ano judiciário,
é esta uma ocasião propícia para a reflexão sobre a finalidade da comunidade política e a natureza do vínculo da ordem jurídica que a sustenta e que nos faz unidos num sistema de justiça informado por normas constitucionais e subpedaneado pelas leis que regem esta nação, mesmo sendo pessoas diferentes com a mesma experiência da vida coletiva. A ideia de democracia, como sabemos, tem a sua origem no mundo grego, e Aristóteles, depois de qualificar o ser humano como animal político, dá o sentido dessa afirmação, diversamente de outros seres vivos que, por meio da voz, produzem apenas sons indicativos de prazer ou de dor. As pessoas têm a palavra pela qual também expressam valores. E essas palavras, essas manifestações, esses votos, todas elas distinguem o Homo sapiens exatamente pela comunicação que se procede de forma recursiva, como regra para a nossa civilização. Por meio da palavra ou do discurso contínuo, os filósofos, o mestre de todos os presentes na contemporaneidade, Aristóteles dizia, e abro aspas, o mestre daqueles que sabem tudo, homens e mulheres, revelam que lhes é atributo, vale dizer, é através da palavra que manifestamos o nosso repúdio e a nossa aceitação do bem e do mal, do justo e do injusto e de outros valores que dignificam a natureza humana e que o compartilhamento desses valores e a origem da família e a comunidade política se mantém graças às nossas instituições democráticas que estão em pleno vigor para defender todos os seus valores, defender o Estado brasileiro, defender cada cidadão. A palavra, o discurso, a possibilidade livre do diálogo franco e respeitoso, tudo isso está no centro da vida política democrática desde o seu alvorecer. Tolhendo-se, limitando-se a expressão da palavra, só sobra à comunidade política, não simplesmente porque se molesta um direito constitucional, mas porque se nega um predicado essencial da pessoa humana e que lhe é inerente. Certo é que, se a história da comunidade política do mundo clássico, circundada pelo desigual, conheceu momentos variados quanto à maior ou menor extensão da cidadania, da qual nem todas as pessoas fruíam, o belo e fecundo ideal democrático deve se realizar hoje, na ágora da República Federativa do Brasil, de modo mais intensamente plural e multicultural, como decorre da sua Constituição, da diversidade do nosso povo, dos seus calorosos laços da fraternidade. A expressão positivista, ordem e progresso, constante da nossa bandeira, se interpreta sempre em conformidade com as cores e as estrelas da sua estampa. O Brasil é pleno de vida, de sotaques, de cores, de diversidades, de encontros e desencontros. E a ordem que leva ao desenvolvimento não consiste na asfixia da pluralidade por obra de autoritarismo de qualquer natureza ou origem, e sim da integração, do diálogo permanente entre todas as forças da sociedade, para que construamos o consenso social indispensável a uma verdadeira democracia substancial. São livres a consciência e a palavra de cada cidadão. E o verdadeiro bem da livre manifestação do pensamento só frutifica na boa terra da tolerância, única em que, além das bocas, os ouvidos estão abertos. Como afirmado por Guido Calogero, a verdadeira democracia não é o país dos oradores, é o país dos escutadores. A democracia é, pois, em primeiro lugar, o diálogo, para que façamos a integração e obtenhamos o consenso social que sustenta o nosso regime político. É preciso, sobretudo em ano que se renovará o solene ritual do voto, manter abertos
os espaços de comunicação política de uso da palavra, instrumento de manifestação daquilo que toda pessoa pensa sobre o que lhe parece útil ou nocivo, justo ou injusto. E ressalte, meio pelo qual sustenta sua própria ideologia e dá a conhecer as suas preferências eleitorais, inclusive a busca de adesões. Eis um enorme desafio, garantir a palavra livre e educar os nossos ouvidos às diferenças de opinião. O caminho iliberal e não democrático, oposto ao da Constituição da República, seria o da restrição e negação de direitos fundamentais por conta do teor alegadamente nocivo das ideias expostas por quem, em consequência do que diz, eventualmente sofra a captis de minúcia. Mas não podemos também ignorar que devemos repudiar veementemente o discurso do ódio. Temos uma nação com espírito, já dito, caloroso, que está garantido na Carta Maior, na Lei Maior, o pluralismo, o seu multiculturalismo, os seus distintos sotaques. E é preciso aqui dizer que discurso de ódio deve ser rejeitado com a deflagração permanente de campanhas de respeito à diversidade, como fazemos no Ministério Público Brasileiro, para que a tolerância gere paz e afaste a violência do cotidiano. Todavia, é imperioso a hora recordar, com Bokenford, de que a tentativa de expulsar o diabo com os mesmos instrumentos de Belzebu dificilmente pode ter sucesso, fecho aspas, pois, segundo o constitucionalista alemão, abro aspas, ordenamento pela liberdade deve distinguir-se de um ordenamento da não-liberdade, também e especialmente nos métodos da sua defesa, fecho aspas, com aquele jurista alemão. E não existe, com efeito, antagonismo possível entre regime democrático e ordem jurídica, e nenhum dos dois se mantém de pé ou cai sozinho. Não há avanços ou retrocessos que aprimorem ou desalinhem o regime democrático, que não impliquem o mesmo efeito, positivo ou negativo, sobre a ordem jurídica e vice-versa. O Ministério Público é, conforme lição sempre recordada, parte imparcial, segundo Carnelucci, pois em cada sua ação deve carregar a generosa combatividade do defensor, do direito e da justiça, mas sem destoar da desapaixonada objetividade do magistrado, o que exige que seus membros se mantenham com os pés firmes na ordem jurídica. Nessa sessão plenária inaugural do ano judiciário, neste recinto povoado por grandes nomes, com grandes prestações de serviços prestados, no passado e no presente, e quiçá no futuro. Restam sagradas esperanças e sublimes expectativas. E o Ministério Público reitera os votos do seu irrenunciável compromisso, firme e imparcial, sereno e com temperança, de cumprir e buscar cumprir a Constituição da República e as leis que dela decorrem, com os grandes direitos da liberdade nela prevista e com a defesa do regime democrático, zelando pelo transcurso da palavra livre, pela justa e segura manifestação da vontade popular nas eleições. A vontade do povo expressa nas urnas espera-se e acreditamos que será respeitada e executada, seja qual for a sua escolha, o seu resultado. O Ministério Público, ao lado do Judiciário, faz e tem feito a sua parte para que o povo livremente outorgue poder de representação àqueles que melhor atendam seus anseios, necessidades e valores. Faremos isso segundo os ditames constitucionais. A dignidade da pessoa humana assim recomenda. Cada cidadão tem direito sagrado a escolher o seu destino, as políticas públicas que quer para si e para a sua família
e para o seu segmento social, e isso se faz através da escolha dos seus representantes legais. É assim que o Ministério Público brasileiro, senhor presidente, prossegue combatendo também o crime organizado, a corrupção, os delitos ambientais, a violência, bem como a mentira que se revela danosa aos valores constitucionalmente protegidos pela verdade e memória no Estado de Direito. Nós temos a compreensão de que são numerosos e de grande repercussão social, política e econômica os processos pautados para julgamento deste ano. Em cada um deles, essa Suprema Corte Constitucional certamente cumprirá e decidirá, como sempre, com a justiça, com os olhos voltados para o interesse do povo brasileiro, do Estado brasileiro. E assim que, em razão e vivo interesse que permeia a decisão de cada uma dessas causas, a Suprema Corte, dizia Rui Barbosa, não poderia escapar sempre ao embate das irritações políticas contrariadas, ora de um lado, ora de outro, pelo arbitramento dessa magistratura, fecho aspas. Muitas vezes, como é natural em um regime democrático, o clamor político, ora dos governos, ora das maiorias, ora das classes contrariadas, lhe sopra de redor com a rigeza dos vendavais. Mas, ainda entre aspas, a grande instituição, acentuava Rui, continua aspas, a mais liberal e, ao mesmo tempo, a mais conservadora do regime, vai atravessando com serenidade essas inclemências passageiras, fecho aspas. Serenidade é parte do que se espera de todos nós, se observarmos o dever de nos pautar pelas veredas do diálogo, do respeito às diferenças e da compreensão do valor permanente do princípio da independência e harmonia entre os poderes. O povo brasileiro caminha, ao mesmo tempo, com fé, a esperança e o amor, ansioso por um 2022 muito melhor, em que se ofereça a dor, em que se arrefeça a dor do luto e se retome a normalidade da vida, lamentavelmente atingida pela pandemia. Senhoras e senhores, os desafios doravante são grandes e delicados neste ano em que esperamos superar a pandemia da Covid. É preciso coragem com sobriedade para mitigar e superar as suas mazelas. Essa tarefa cabe a todos, a toda a nação, às suas instituições, inclusive ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Na mensagem do início deste ano, por decisão da celebração do Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco convidou-nos a, abro aspas, enraizados no presente, visitar o passado, para aprender da história e curar as feridas que às vezes nos condicionam, visitar o futuro e para alimentar o entusiasmo, fazer germinar o sonho, suscitar profecias, fazer florescer as esperanças. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores, vamos juntos fazer este exercício do coração, pois só o coração consegue transpor a barreira do tempo, da distância e das diferenças. É assim, senhor presidente, que eu agradeço a oportunidade desta fala e registro mais uma vez que o Ministério Público Brasileiro, ao lado da Suprema Corte, estará presente no cotidiano da vida pública brasileira para preservar a autoridade da norma constitucional, da qual a Suprema Corte é a sua suprema guardiã. Muito obrigado a todos e a todas por esta oportunidade. Que 2022 seja alvissareiro para todos os brasileiros, para toda a comunidade planetária. Muito obrigado. Senhoras ministras, senhores ministros, seguindo a tradição do Supremo Tribunal Federal, nós lançamos à sociedade, nesta oportunidade, o relatório de atividades do Supremo Tribunal Federal relativo ao ano de 2021.
O documento contém estatísticas, indicadores e quadros comparativos que demonstram o acompanhamento e o cumprimento de metas do ciclo de planejamento estratégico quinquenal. Esses resultados decorrem, evidentemente, do esforço coletivo de todos os ministros, servidores, juízes auxiliares e colaboradores desta Casa, num trabalho de multigestão de exemplar excepcionalidade. Os discursos proferidos honram o Poder Judiciário da Nação e integrarão a história e os anais do Tribunal. Com essas palavras, cumprida a finalidade da sessão, eu declaro-a encerrada. Muito obrigado a todos.